Bum, 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 bum. Gravação, conteúdo, direito processual penal. Das comunicações dos atos processuais. Comunicações dos atos processuais é o artigo 351 a 372 do CPP. Agora você se pergunta, isso aí, esses artigos estão no estágio? No processual penal? Eu não sei, deixa eu ler. Zup. Cai pergunta demais de processual penal, meu. Quer dizer, cai com pergunta de informática demais. Direito constitucional, direito. Código do processo civil. Código. Código processo penal. Tá. Qual que é mesmo? 327 a 350? 351 a 372. Aqui. Uhum. Aqui. Das citações, intimação, capítulo 351 até o 372. Cai tudo isso aqui sim. No TJ de São Paulo. Mas é curtinho. É só uma meia hora de leitura. Vamos lá. Daí começa aqui com citações e intimações. Na verdade, eu acho que esse capítulo de comunicações dos atos processuais é só essas citações e intimações, que são os meios que os carinhas usam para comunicar a coisa, né? Eu acho até que eu já fiz vídeos aqui. Bom, fazendo um resumão. Quer dizer, não fazendo um resumão, deixa eu achar o resumo. Aqui, resumo. Citações. Citação é a comunicação feita do réu de que há uma acusação contra ele. A citação pode ocorrer de três formas: pessoal, ficta, por edital ou por hora certa. Kaique pergunta disso muito. Fucker. Forma de manifestação pessoal. Em regra, o réu deve pessoalmente citado para responder à acusação. Há dois instrumentos para se citar pessoalmente: o mandato ou por carta de precatório. Essa coisa de mudança de cartas dos carinhas já saiu. Eles colocavam uma carta precatória ou uma carta rogatória na questão e só dava para acertar se você lembrasse qual que era. Se era a carta precatória, que era de comunicação, ou era a carta rogatória para a pessoa que não dava para achar. Citação pessoal por mandato, aqui está no artigo 351. A situação inicial far-se-á por mandado quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que houver ordenado. Artigo 352. O mandato de citação indicará o nome do juiz, o nome do querelente nas ações iniciadas por queixa, o nome do réu ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos, a residência do réu, se for conhecida, o fim para que é feita a citação, o juízo e o lugar do dia e a hora em que o réu deverá comparecer, a subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz. O artigo 357 são requisitos da citação por mandado. Leitura de mandado ao citando pelo oficial ou entrega do contrafé, na qual se mencionarão o dia e hora da citação. E declaração do oficial na certidão da entrega da contrafé, a sua aceitação ou recusa. Citação pessoal por carta precatória. Artigo 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição ou do juiz processante, será citado mediante precatório. Artigo 354. O precatório indicará o primeiro juiz deprecado e o juiz deprecante. Interessante essas coisas de deprecados. 2. A sede de jurisdição de um e de outro. Também
A precatória também indica o fim para que é feita a citação em todas as especificações. A precatória também indica o juízo do lugar e o dia e a hora em que o deverá comparecer, em que o réu deverá comparecer. Artigo 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente do traslado, depois de lançado ou cumpra-se e de feita a citação por mandato do juiz deprecado. Súmula 1. Verificado. 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 Caraca, que longo esse conteúdo aqui. Tá acabando a bateria. Acabando a bateria. Deixa eu mexer aqui na tomadinha. Seus longos demais. Droga de... Eu tenho um adaptador, mas ele não encaixa direito, fica tudo solto. Por isso que tem que ficar mexendo nele. Tomada de... Tipo, por que que os caras vendem tomadas que tem trecos de 3 pinos? As tomadas no Brasil, meu. Por que que os brasileiros não conseguem adaptar essas coisas? Esse treco é fabricado nos Estados Unidos, né? Reclamando. Caraca, não consigo colocar essa coisa na tomada. Que saco. Quando você conecta... Isso, funcionou dessa vez. Vamos lá, voltando. A obrigatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de traslado, depois de lançado, compra-se e de efeito a citação por mandato do juiz deprecado, súmula verificando que o réu se encontra em território de sujeito à jurisdição de outro juiz. Este remeterá o juiz deprecado aos autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Súmula 2. Certificado pelo ofício de justiça. Oficial de justiça, que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida para o fim previsto no 362. Artigo 356. Se houver urgência ou precatória que conterá em resumo os requisitos enumerados no 354, poderá ser expedida por via telefônica depois de reconhecida a firma do juiz a que a estação expedidora mencionará. Situação pessoal. Situações especiais. A situação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Essa questão já caiu na prova, fucker. Sobre o militar. Bom, um chefe vai lá e fala para ele, né? Artigo 359. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição. Artigo 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Cima 35. Anula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz registra sua jurisdição. O réu preso na mesma unidade de federação em que o juiz registra sua jurisdição. Anula a citação por edital de réu preso na mesma unidade. Não entendo o que isso quer dizer. O cara tá preso, daí ele vai pro processo, daí o juiz que tá prendeu ele tem que, tipo, o cara tá preso, daí quando o cara tá preso ele é chamado por edital, pelo que eu entendo. E daí, por causa disso, o juiz que falou ele não pode fazer isso? Não entendi. Interrogatória. Automaticamente de comunicação. Tá no 368, 369.
estando acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória. Aí, ó, apareceu. Isso aqui já cai na prova. Tipo assim, tem meios pra mandar information lá pros caras que estão no outro país. Daí eles chamam ele por carta rogatória. Esse é o nome da coisa. Para os estrangeiros, uma carta. Mas que tipo de carta? Rogatória. Será citada mediante carta rogatória, suspendendo seu curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Eles querem suspende o prazo de prescrição legal. Artigo 369. Citações que houverem de ser feitas em legados estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. Tipo, repetiu só coisa. Forma de citação ficta. E o que é a forma de citação ficta? É o 361. E o 367. Opa. E o 366, 361, 366, 365. E súmula do STF do 366. Vamos lá. Artigo 366. Ih, saiu da página. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. 366, se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo de curso do prazo de prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do disposto do 312. Haverá suspensão no processo citado por edital, não comparecer e não constituir advogado. Não comparecer e não constituir advogado, há uma suspensão do processo do capítulo. Se citado por edital, quando é por edital. Daí ele não comparece e não aí constitui advogado, daí ele é. Daí a coisa é suspensa. Curso de prazo de prescricional será suspenso. Curso do prazo prescricional ficará suspenso. 365, o edital de citação indicará. Daí tem 4 coisas, 5 coisas que o edital de citação tem que ter. O nome do juiz, que determinar o nome do réu, o edital de citação, o edital de citação. O edital tem que ter o nome do réu, se não for conhecido os seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constarem do processo. O edital tem que ter o fim para que é feita a citação, o edital tem que ter o juiz e o dia para que o lugar, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer. O edital tem que ter o prazo que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou de sua fixação. Súmula 366 do STF não anula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa ou não resuma os fatos em que se baseia. Forma de citação por hora certa. Artigo 362. Verificando-se que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida do artigo 227 e 229 da lei. Essa aqui é outra forma de citação, tá? A hora certa. É quando o cara se oculta e não, para não ser citado, tá? Então, de novo. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 e 229. Da Lei 58369 do Código Processual Civil. Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado por defensor dativo. Outras citações sobre citação. Artigo 363. O processo será completado a sua formação quando realizada a citação do acusado. Artigo 367. Que é dessa citação, outras citações sobre citação. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixa de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. A 368, estando acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo o curto prazo de prescrição até o seu cumprimento. Intimações agora. Você lembra que o capítulo é de meios de citar, fazer a citação, de chamar o carinha para o processo. Primeira citação, agora é intimação. Na citação, o acusado é chamado para se defender, ele é informado que está sendo citado em um processo acusatório. Já na intimação, a parte é a informação de um ato processual. 370, 371, 372. 373 mesmo. Curtinho. Intimação, tá. Nas intimações, 370, nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado no que será aplicável o disposto no capítulo anterior. Súmula 1. A intimação do defensor constituído, do advogado, do querelente e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo-se sob pena de nulidade o nome do acusado. Súmula 2. Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandato ou via postal com comprovante de recebimento ou por qualquer outro meio idôneo. Artigo súmula 3. A intimação pessoal feita pelo escrivão dispensará a aplicação a que alude a súmula 1
Súmula 4. A intimação do Ministério Público do defensor nomeado será pessoal. 371. Será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observado o disposto no artigo 357. 372. Adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz marcará, desde logo na presença das partes de testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, do que se lavrará termos dos autos. E acabou o resuminho. Era só o resumo, era só ler todos os artigos. Isso. E o que isso significa? Significa que é só ler os artigos e você aprende a coisa, tá? Fucker, vai ler a coisa. Agora deixa eu dar uma olhada aqui nas outras coisas. A intimação não tem muita coisa além da coisa que eu acabei de ler no processo. Mas aqui tem uns extras sobre a citação. Tá, vamos na ordenzinha. Certo, a citação, o famoso venha se defender. A citação pode ocorrer de três formas, pessoal, ficta edital. Ou na hora certa. Sistema, como visto, a citação é de extrema importância, por isso, em regra, a citação deve ser real. Em regra, o réu deve pessoalmente citado para responder à acusação. Há dois instrumentos para se citar pessoalmente em réu, ou por mandato ou por carta precatória. Veja o que diz o Código Penal. Já li isso. Citação pessoal para carta precatória. Veja o que diz o Código Penal. Aqui, exemplificando, esse é o conteúdo externo. José é processado criminalmente em São Paulo. No entanto, o juiz de São Paulo fica sabendo que José vive agora lá no Rio de Janeiro. Daí, como o José ele tem que ser citado para começar tipo processo, o início começar, ou seja, será informado da existência desse processo para poder se defender. Como que vai acontecer isso? É uma pergunta. Daí é mediante carta precatória que chamam ele. Em termos claros, o juiz de São Paulo vai mandar uma carta, uma precatória, para o juiz lá do Rio de Janeiro. Daí ele solicitando que cite ou avise o José que mora lá no Rio de Janeiro, sobre o processo de São Paulo. Daí ressalta-se apenas que quem julgará a causa será o juiz de São Paulo no processo de São Paulo e não o juiz do Rio de Janeiro. O juiz do Rio de Janeiro só é o correio. Agora, citação pessoal, situações especiais, fique-se bem as situações especiais, tá? Texto sem uma SCP, a súmula do CPTF, também já li. Ainda a possibilidade de expedição de carta rogatória, já li também. Forma de citação fixa. Como visto, citação é a comunicação feita para o réu de que há uma acusação contra ele e é o famoso venha se defender. Assim, a citação é de extrema importância, Em regra, a citação deve ser real. Em outras palavras, um oficial de justiça deverá entregar a citação ao réu. Isso é real? No entanto, veja o que diz o Código Processual Penal. 361. A citação por edital é também conhecida por citação ficta. Em outras palavras, o edital é afixado no fórum ou publicado em jornais e o réu passa a ser considerado de modo fictício citado. É uma medida extrema, que só pode ser feita se o réu realmente não for encontrado. A gente não achou o cara. Ressalta-se, no entanto, que a citação por edital só poderá ocorrer depois de se esgotarem os meios possíveis para a localização do advogado. A gente tentou, não conseguiu. E se o acusado não comparecer devidamente assistido, veja o que diz o Código Penal. Artigo 366. Veja que só haverá suspensão no processo se o citado por edital não comparecer e não constituir advogado. Ora, vamos ser honestos. Quem lê esses editais? Ninguém. Então o CPP resolveu pensar assim. Se o réu foi citado por edital, não compareceu no processo penal, não tem advogado no processo, e vou além, não tem notícia de onde ele está. Então, para não condenar o réu nessas condições, sem lhe proporcionar uma defesa, o CPP, o processo penal, estabeleceu que o processo deverá ficar suspenso, congelado. No entanto, seria muita moleza suspender o processo e a prescrição continuar correndo. Para evitar isso, o CPP estabeleceu que o curso do prazo prescricional ficará suspenso. Importante. Aí vem a questão. Essa prescrição ficará suspensa por quanto tempo? A resposta foi dada na súmula STJ 415. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo de uma pena combinada. Presta atenção, o período de suspensão não é máximo de pena. O prazo de suspensão é regulado pelo máximo de pena. Eu me lembro disso. Vamos entender com melhor, veja o que diz o Código Penal, no 101.9.
A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto na súmula 1 do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo de pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se 1. Em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. 2. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede 12. 3. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8. E 4. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não exceda 4. 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou sendo superior, não exceda 2 anos. E sexto, em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Você viu que ficou dobrando? Esse artigo é usado para indicar a prescrição dos crimes, sendo também utilizado para indicar por quanto tempo o processo poderá ficar com prescrição suspensa. Vamos exemplificar, tá, tipo um incêndio. Tem um incêndio, tá no artigo 250 do Código Penal. Daí ele fala assim, causar incêndio expondo a vida de perigo de alguém, tá. Daí ele coloca a pena, reclusão, de 3 a 6 anos. E multa. Daí a pena máxima do treco é 6 anos. Daí logo o crime prescreve em 6 anos, que é o dobro, 12 anos, quer dizer, prescreve em 12 anos, que é o dobro da pena máxima, sacou? Logo o crime prescreve em 12 anos, conforme inciso 3 do artigo 169. Do mesmo modo, estando o STJ, que é... Entendo o STJ, que é a suspensão da prescrição, no caso de réu que, citado por editais, torna-se ausente e deixa de constituir o advogado, será 12 anos no caso de incêndio, ou seja, regula-se pelo máximo de pena combinada. Logo, a suspensão da prescrição é regulada pelo prazo máximo de abstrato pertinente ao crime narrado à denúncia. Daí, depois, continuando sobre os modos de comunicação de citação de edital, tá no 365, assim, tudo pula isso. Assim, o edital deverá indicar o fim para que é feita a citação. Em outras palavras, deverá dizer de que se está acusando. Do que se está acusando. No entanto, não é necessária a transcrição da denúncia ou resumo dos fatos. Basta a indicação do dispositivo da lei, conforme o entendimento do simulado do STF. Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa ou não resuma os fatos em que se baseia. Próxima citação. De hora certa. Citação com hora certa, esta modalidade de citação será adotada na hipótese em que o réu se ocultar para não ser citado. Se isso acontecer, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa na forma do Código Processual Civil. Está lá no 362. Cumpre apontar as regras de citação com hora certa do Código Processual Civil. Elas estão no 252, que não cai no edital. Quando por duas vezes, o oficial de justiça houver procurado citando em seu domicílio ou residência sem encontrar, ele deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho que, no edital útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Parágrafo único. Nos condomínios, edifícios ou nos loteamentos, com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Artigo 253. No editar, no dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência. Súmula 1. Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação. Opa, acabei começando a ler o artigo mesmo, mas eu não posso. Eu quero pular isso. Outros exemplos, outras situações sobre citação. A citação produz alguns efeitos. O primeiro, fechar o triângulo processual, acusador, juiz e acusado. Entre outras palavras, agora o processo penal está completamente formado, com todas as partes participando. Acusador, juiz e acusado, todos sabem e também todos sabem o que está acontecendo, que nem no artigo 363. Daí o que diz o Código do Processo Penal no 367. Não, vou pular. Portanto, o acusado que citado pessoalmente muda de residência e sem motivo justificado não comunica ao juiz um novo endereço será considerado revel. O processo seguirá sem a presença dele. Mas a intimação dele será desnecessária até quando? É correta a alternativa quando diz que é desnecessária a intimação do acusado para os demais atos do processo até a sentença. Isso porque o artigo 392 do CPP exige que o réu, ainda que revel, seja intimado da sentença, ainda que por edital. Por fim, estando o acusado no estrangeiro, em lugar de sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo prescricional até o seu cumprimento. 368. E assim acaba as coisas, o conteúdo de intimação era a mesma coisinha.